Bom dia. Então, para os alunos que não assistiram a aula de sinais vitais, a gente vai dar início agora à nossa aula de sinais vitais e eu vou tentar guardar essa aula, tá? Então, em relação aos sinais vitais, nós sabemos que sinais vitais são os sinais que indicam o equilíbrio do organismo. Se você tá com seus sinais vitais desequilibrados, acontece algum processo patológico, né? É o caso da febre. A febre aparece quando tem algum desequilíbrio no organismo. Porque o nosso estado normal é não ter febre. A nossa temperatura é constante, ela não varia. Tanto a nossa temperatura como a temperatura das aves, né, que são as mais parecidas com a gente. Se a gente voltar lá para a biologia, a gente vai ver que a temperatura dos répteis, elas variam. Então, de acordo com o meio onde ele está, dos anfíbios, a temperatura também muda. Só que a nossa é igual a das aves. A nossa temperatura é constante, ela só vai variar quando tem algum processo patológico. Então, os sinais vitais são os sinais que indicam equilíbrio do corpo. Então, são aqueles que evidenciam o funcionamento e a alteração das funções corporais. E quais são esses sinais vitais? Nós temos temperatura, pulso, respiração, pressão arterial e dor. Desses sinais vitais aqui, o único que a gente não vai trabalhar assim, mas é em UTI, né? É a dor. Então, a dor é possível se medir lá na UTI. Mas a gente, com o nosso paciente, lá na enfermaria, vai ser possível a gente aferir temperatura, pulso, respiração e pressão arterial. Então, lembrando aqui, fazendo um apanhado sobre a temperatura. Então, a temperatura, ela é proveniente do calor produzido pela atividade metabólica. Então, é o grau de calor que o corpo humano apresenta, indicando o equilíbrio entre a produção e a eliminação do calor. A temperatura normal do corpo, ela varia entre 36 a 37 graus e, por razões patológicas, podemos encontrar variações para mais ou para menos. Nosso cérebro, ele não suporta temperatura acima de 40 graus. Então, assim, quando o paciente apresenta alguma variação da temperatura, né, a gente tem que procurar logo dar remédio para a febre. Por quê? Porque o nosso cérebro, ele não está preparado para temperaturas acima de 40 graus. Quando o cérebro começa a entrar em temperatura acima de 40 graus, ele começa a convulsionar. E essas áreas que são lesadas, elas não voltam mais, né? São irreversíveis. Então, a gente tem que tomar tremendo cuidado com o paciente para evitar que essa temperatura aumente. Então, qual é a temperatura normal do organismo? Então, a temperatura normal, ela vai de 36 a 37 graus. Acima disso, ela já está acima do normal e abaixo de 36 está abaixo do normal. Então, nós podemos classificar a temperatura, aliás, os tipos de febre como febre remitente, febre constante, intermitente, né? Qual é a diferença? Então, quando a variação da curva não ultrapassar 1 grau, permanecendo alta durante as 24 horas, nós temos uma febre constante. Então, aqueles processos patológicos, enquanto o micro-organismo não vai embora, né, ela fica ali permanecendo. A febre remitente é quando a variação de sua curvatura de temperatura apresenta 1 ou 2 graus durante as 24 horas. Porém, não chega ao normal. Então, essa temperatura, ela apresenta uma variação de 1 a 2 graus, né, durante as 24 horas, mas não chega ao normal. A febre ondulante ou intermitente é aquela que alterna um dia de temperatura com um dia de temperatura normal. Nós temos aqui na malária, por exemplo, a malária, ela acontece a febre de 2 em 2 dias. Então, ela dá febre hoje, aí passa 2 dias normal, daqui a 2 dias ela volta. É chamado febre terçã, febre quartã, maligna e benigna, né? Nós temos também na tuberculose uma febre vespertina, aquela febre que aparece no final da tarde todos os dias. Aí o restante do dia é normal. Então, os fatores que alteram a temperatura.
Então, nós temos os fatores fisiológicos e os fatores patológicos. Como fatores fisiológicos, nós temos a idade, as emoções, os exercícios físicos, os processos digestivos, né? Comer uma comida pesada, por exemplo, uma panelada, é um processo digestivo que requer alteração da temperatura, né? Fator hormonal, as mulheres em período fértil, elas têm um acúmulo de 0,2 graus, né? Durante o período fértil. A diminuição da ingesta hídrica. Então, você quer diminuir a temperatura do corpo, o que você faz? Dá água para o paciente. Os processos patológicos, como os processos infecciosos, as inflamações, as doenças nervosas e cardíacas. Então, os locais utilizados para a verificação de temperatura. Nós podemos ter verificação de temperatura axilar, que é aquela debaixo do braço, né, a mais comum, a temperatura oral, a temperatura retal. Nós podemos ter também a temperatura inguinal, na artéria temporal, na artéria esofágica, na via vaginal, na bexiga urinária e na via central. Então, é só assim, a título de conhecimento, para a gente saber que existem locais de verificação de temperatura, né? Mas que as vias que a gente vai mais utilizar dentro da enfermaria é a temperatura axilar, temperatura oral e a temperatura retal. Então, a temperatura axilar, ela requer um termômetro que pode ser do uso de todos, pode ser de uso coletivo. Já na temperatura oral, para verificar a temperatura oral, o termômetro tem que ser de uso individual. E a temperatura retal, também o termômetro é de uso individual. Então, a temperatura do axilar, como já falei, né? Nós temos o termômetro de uso coletivo, na temperatura oral de uso individual e a temperatura retal de uso individual. Então, nós temos aqui algumas terminologias para a temperatura, como hipotermia, a temperatura abaixo do normal. Qual é o normal? Entre 36 a 37, né? Então, abaixo de 36, hipotermia. Acima de 37,7, hipertermia. Hiperpirexia, quando tem uma temperatura entre 40 e 41 graus. Febre, entre 37 a 37, febril, né? 37 a 37,5. Febre, a partir de 37,6 até 38,9. As contraindicações da temperatura. Então, nós temos temperatura oral. Então, o que é contraindicado para verificar a temperatura oral? Paciente em delírio, pacientes inconscientes, pacientes com lesões na boca, paciente com problemas nas vias respiratórias, após a ingestão de alimentos gelados ou quentes, pacientes mentais e após o ato de fumar e crianças. Então, essas contraindicações, elas são observadas em relação à temperatura oral. Claro, alguma coisa que está impedindo do termômetro ficar ali anexado à boca, né? Então, as contraindicações da temperatura retal. Então, nós temos a inflamação, quando há obstrução no reto, ou alteração no reto, quando há intervenções cirúrgicas do reto ou do períneo. Então, coisas que dificultam a presença do termômetro lá na região retal. Então, qual é o procedimento que eu devo fazer ao verificar a temperatura? Então, primeiro, avisar para o paciente. Todo e qualquer procedimento que eu devo fazer, eu devo avisar para o paciente, né? Dizer quem sou eu, o que é que eu estou fazendo ali naquela enfermaria, o que é que eu vou fazer, qual o tempo que eu vou utilizar. Então, deixar o paciente deitado ou recostado confortavelmente. Então, esse paciente tem que estar deitado ou sentado. Colocar a bandeja já preparada na mesa de cabeceira com termômetro, bolas de algodão embebidas em álcool, saco para algodão limpo e saco para depositar o algodão sujo. Limpar o termômetro com algodão embebido em álcool a 70%. Enxugar a axila do paciente com a própria vestimenta. Então, eu posso fazer assim, ó. Enxugar debaixo da axila dele. Descer a coluna de mercúrio até o ponto mais baixo, segurando o termômetro firmemente
e sacudindo com cuidado para não quebrá-lo, né? Então, evitar pegar no termômetro e fazer aquele movimento. Então, o movimento que eu vou fazer com o termômetro é esse, ó. Movimento circular, para evitar que o profissional também desenvolva o esforço repetitivo, né? A lesão por esforço repetitivo. Então, tem que fazer esse movimento, evitar esse movimento com o termômetro, e sim esse aqui. Depois de 5 a 7 minutos, retirar o termômetro. Então, o tempo que eu vou precisar para verificar a temperatura axilar é de 5 a 7 minutos. Ler a temperatura na escala, limpar com algodão embebido em álcool e anotar a temperatura verificada. Pulso. O próximo sinal vital é o pulso. Então, quando eu falo em pulso, eu falo em batimentos cardíacos. Então, o pulso é a onda de expansão e contração das artérias resultante dos batimentos cardíacos. Os fatores que podem alterar o pulso são fisiológicos e os fatores patológicos. Então, os fatores fisiológicos são aqueles fatores que favorecem diminuindo ou abaixando, aliás, aumentando o pulso. Então, que fatores são esses? Então, as emoções, a pessoa que está preocupada, pessoa que fez exercício físico, processo digestivo, comeu muita coisa pesada, né? Como a panelada, vai facilitar, aumentar esse pulso ou diminuir. O banho quente, os agasalhos, o estresse, então pessoas que vivem constantemente estressadas, né? Então facilita o aumento do pulso ou a diminuição. Então, os locais para verificação mais frequente de pulso são as artérias temporal, artéria carótida, radial, braquial, a inguinal, que é nas virilhas, atrás do joelho, que é a poplítea, em cima do pé, que é a pediose, e atrás do pé, que é a tibial posterior, e em cima do coração, que é diretamente na área cardíaca. Então, é importante a gente aprender e assimilar esses locais, né, onde é verificado o pulso. E a frequência normal de um adulto é de 60 a 100 batimentos por minuto. Olha a unidade que é utilizada para pulso. Batimentos por minuto. Então, a criança, se você pegar uma criança, um recém-nascido, um lactente, uma criança, um adolescente, você vai observar que quanto mais novo, maior o pulso. Então, o bebezinho, o RN, né, ele apresentou a pulsação de 120 a 160. Já o bebê na barriga, de 140 a 180. E uma criança de 80 a 100 e o adulto de 60 a 100. Então, quanto mais novo, maior o pulso. Quanto mais velho, menor o pulso. As terminologias utilizadas para se verificar o pulso, né? Nós temos que o nome cardia significa pulso. Então, bradicardia, eu tenho um pulso abaixo do normal, ou seja, um pulso abaixo de 60 batimentos por minuto. Se eu tenho taquicardia, eu tenho um pulso acima do normal, ou seja, um pulso acima de 100 batimentos por minuto. Aí nós temos taquicardia, né, que é o pulso acima do normal. Nós temos a bradicardia, que é o pulso abaixo do normal, um pulso filiforme, que é um pulso fraco e débil. Nós temos o pulso irregular, que os intervalos dos batimentos são desiguais, o pulso dicrótico, que dá a impressão de 2 batimentos, a bradisfigmia, que é um pulso fino e lento, e a taquisfigmia, que é um pulso fino e rápido. Então, o procedimento para se verificar o pulso, primeiro é lavar as mãos, né? Explicar o procedimento ao paciente, colocar o paciente em posição confortável, deitado ou sentado, e aí você vai dizer para ele que vai precisar verificar esse pulso, e o pulso que eu vou, a mão voltada para baixo, né? E o pulso, e o tempo que eu vou necessitar para verificar um pulso é 1 minuto. A temperatura de 5 a 7 minutos, o pulso 1 minuto, e vou precisar também de um relógio de ponteiro. Então, colocar as polpas dos dedos médios sobre o local escolhido para a verificação, pressionar suavemente até localizar os batimentos, procurar sentir bem o pulso, pressionar suavemente a artéria e iniciar a contagem dos batimentos, contar as pulsações durante 1 minuto, né? Lavar as mãos e registrar e anotar as anormalidades no prontuário. Então, evitar
verificar o pulso em membros afetados com lesões neurológicas ou vasculares, naqueles pacientes que tiveram AVC, que estão com a banda morta, né? Como o povo diz, a banda sem movimento, você deve evitar o pulso nesse local, nesses locais onde está sem circulação, né? Nunca usar o dedo polegar na verificação. Então, esse dedo aqui polegar, ele tem um pulso próprio. Então, evitar pegar pulso com ele, né? Verificar o pulso com ele, porque vai dar diferença. Em caso de dúvida, repetir a contagem, não fazer pressão forte sobre a artéria e nunca verificar o pulso com as mãos frias, né? Então, a respiração é o terceiro sinal vital. E a gente sabe que para respirar, para sobreviver, a gente precisa respirar. Então, um movimento respiratório é um abaixamento e uma elevação, né, do tórax. Então, um movimento respiratório é quando o tórax se eleva e abaixa um movimento. Então, fatores que alteram a respiração, assim como a temperatura, assim como o pulso, ela também tem os fatores que alteram aumentando e os fatores que alteram diminuindo. Os fatores que alteram aumentando, como os fisiológicos, nós temos as emoções, os exercícios, o banho frio. E os fatores que alteram diminuindo a respiração é o repouso, o sono, o banho quente, né? Então, o valor de respiração normal é de 12 a 20 incursões respiratórias por minuto ou 12 a 20 movimentos respiratórios por minuto. Então, os valores normais de respiração num adulto é de 12 a 20 movimentos respiratórios por minuto. O lactente, ele apresenta uma respiração de 30 a 40 movimentos respiratórios por minuto e o RN de 40 a 60 movimentos respiratórios por minuto. Então, o que a gente pode observar é que quanto mais novo a idade, mais novo é a respiração do paciente. Então, as terminologias utilizadas para respiração, nós temos também a bradipneia, né, que é uma frequência respiratória abaixo do normal. Pneia significa respirar, brad significa abaixo, né, então respiração abaixo do normal, ou seja, abaixo de 12, né, porque o normal é de 12 a 20. Eu tenho taquipneia, uma respiração acima do normal, ou seja, acima de 20, né, porque o normal é de 12 a 20. Eu tenho dispneia, quando eu tenho dificuldade de respirar. Broncoespasmo, do mesmo jeito, dificuldade de respirar. Ortopneia, respiração facilitada em posição vertical. Apneia, ausência da respiração, né? O termo A significa ausência. Pneia significa respiração, a ausência da respiração. Respiração de Cheyne-Stokes é a respiração intercalada por período de apneia. Respiração de Kussmaul é uma respiração profunda e ofegante. Respiração sibilante, a respiração que acontece na asma, né? Aquele chiado no peito que a pessoa tem, semelhante a um passarinho, né? Dentro do peito. Então, é respiração sibilante, ali chama sibilos. E o procedimento para se verificar a respiração é observar os movimentos de abaixamento e elevação do tórax. Os dois movimentos consistem num movimento respiratório, contar durante 1 minuto, anotar no papel, anotar no prontuário e lavar as mãos. Em relação à pressão arterial, a pressão arterial é a pressão exercida pelo sangue na parede dos vasos sanguíneos. Então, essa pressão arterial, ela depende da força de contração do coração, da quantidade de sangue circulante e da resistência dos vasos periféricos. Então, a pressão máxima chama-se pressão de contração ou pressão sistólica. E a pressão mínima é a pressão de relaxamento ou pressão diastólica. Então, se eu tenho 120 por 80, eu tenho uma pressão sistólica de 120 e uma pressão diastólica de 80 milímetros de mercúrio. Então, os fatores que podem alterar a pressão arterial, nós temos os fatores que alteram aumentando e os fatores que alteram diminuindo. Então, como fatores que alteram aumentando, nós temos os estimulantes, a alimentação, as emoções, os exercícios físicos, a idade, a gestação, a menstruação, a retenção de sódio. Pessoas que comem muito sal, elas têm uma tendência a ter pressão elevada, né? Os fatores que alteram diminuindo, nós temos o repouso, o sono, o jejum, as hemorragias, os choques,
as drogas depressoras, né? Então, tudo que se acalma a pressão arterial. E lembrando que uma vida estressada, uma pessoa que toma muito remédio para a pressão alta e que vive brigando em casa, é uma pessoa que não vai controlar a sua pressão arterial. Então, os valores de pressão sistólica e diastólica, nós temos uma pressão de 90/60 até 14/9, né? É o valor de pressão normal. Aí nós temos as terminologias que a gente pode utilizar para a pressão arterial, como a tensão, né? Que significa pressão. Normal tensão, nós temos uma pressão arterial de 9/6 até 14/9. Hipertensão, a pressão acima de 14/9, e hipotensão, a pressão abaixo de 9/6, ou 90/60. Então, o aparelho que a gente vai utilizar para medir pressão arterial é o esfigmomanômetro, com a ajuda de um estetoscópio. Nós devemos ter algum cuidado ao verificar a pressão arterial. O primeiro deles é você verificar com o paciente se ele está com a bexiga cheia, porque a gente sabe que a bexiga cheia vai influenciar no resultado. Então, recomenda-se que o paciente esvazie a bexiga antes de verificar a pressão arterial. Situações estressantes, né, como dor, tensões, exercícios podem influenciar nos níveis pressóricos. Então, é bom você perguntar ao paciente se ele teve alguma discussão antes, né, de vir ao posto de saúde ou de vir verificar a pressão arterial. Meia hora antes, o paciente deve evitar a ingestão de alimento, medicamento, cafeína e fumo, né? Então, você tem que perguntar se ele tomou café, se ele bebeu bebida alcoólica, se ele fumou. Meia hora antes, se ele tiver feito algum procedimento desse, ele deve aguardar 30 minutos para verificar a pressão arterial. Observar se o paciente está com pernas cruzadas, porque a gente sabe que o fato dele estar com pernas cruzadas vai dificultar a pressão arterial, né, normal. Então, é aconselhável deixar o paciente em repouso pelo menos 5 minutos antes da medida dos níveis pressóricos, antes de iniciar a pressão arterial. Às vezes, o paciente veio lá para a unidade básica de saúde, ele veio de bicicleta, né? Então, tem que deixar ele parado um certo tempo para verificar a pressão arterial, porque ali, como ele vem com aquele sangue quente, né, o sangue circulando, então, se ele verificar a pressão, vai dar diferença na pressão arterial. A posição do braço, né, para evitar falsos resultados. Então, o braço tem que estar no nível do coração. Se der alguma dúvida da pressão aferida, esperar 30 segundos para verificar de novo. Então, os locais para verificação de pressão arterial é na coxa, né, nos membros inferiores, na panturrilha e no antebraço. Então, quando você for verificar esse procedimento, explicar ao paciente sobre o cuidado executado, lavar as mãos, manter o paciente deitado ou sentado, né? Nunca, jamais verificar pressão arterial do paciente em pé, deixar o braço descoberto, evitando compressão, nem colocar o manguito muito frouxo nem muito elevado, porque vai dar falsa pressão arterial. Não deixar as borrachas se cruzarem, né? Colocar o manômetro de modo que fique bem visível. Nós sabemos que durante a aferição da pressão arterial, nós temos 5 sons de Korotchikov, e o som de Korotchikov audível é o primeiro e o quinto som. Então, o primeiro som de Korotchikov é a pressão sistólica e o último som de Korotchikov é a pressão diastólica. Então, deve-se retirar todo o ar do manguito, removê-lo para deixar o paciente confortável, anotar os valores, né, no prontuário, anotar os valores na sua caderneta, lavar as mãos, colocar o material em ordem, limpar as olivas auriculares com algodão embebido em álcool a 70%. E aí nós temos uma pergunta para fazer, se vocês sabem o que é o efeito do jaleco branco ou o efeito do avental branco. Então, esse efeito do jaleco branco ou do avental branco é quando o paciente, ele vê a figura do profissional de saúde. Aí ele vê aquele profissional, aí o sistema nervoso dele é acionado, aí ele começa a ter taquicardia, né, acelerar o coração e ficar nervoso. Então, quando ele fica nervoso, que vai aferir a pressão arterial, aí a pressão dá alta.
Então, o efeito do jaleco branco ou o efeito do avental branco é quando o paciente se tá na frente do profissional de saúde e começa a ficar nervoso. Aí vai verificar a pressão arterial e a pressão da alterada. Em relação aos sinais vitais, em relação à dor, né? A dor é um sintoma com componentes sensoriais, cognitivos e afetivos. Então, a ordem dos sinais vitais é temperatura, pulso, respiração, pressão arterial e dor. Então, essas dor, ela tem terminologias transitórias, aguda e crônica. Essa de terminologia transitória é uma dor que é breve, né? Que é rápida. A dor aguda, ela tem início súbito. A crônica, ela permanece, né? Então, é persistente. Então, assim, para nós que vamos trabalhar como técnicos de enfermagem, a gente não faz essa medida da dor, né? Então, essa é uma medida que é feita lá na UTI, é só para efeito de conhecimento nosso, que a dor é o quinto sinal vital, porque com dor já foi comprovado que a pessoa não tem equilíbrio, né? A dor de qualquer espécie é ruim. Dor de ouvido, dor de barriga, dor de estômago, dor no membro, dor de cabeça. Então, qualquer dor é impossível o paciente ter equilíbrio. Então, tem a dor cutânea, né, que é de intensidade variável, a dor profunda ou somática, que é aquela dor nos músculos, tendões, articulações e fáscias, que são mais profundas. A dor visceral, decorrente de inflamação, isquemia e contração espasmódica. E é impossível a gente verificar o limiar da dor, né? Então, isso é feito só em UTI. O que nós vamos fazer na enfermaria e na UBS com os nossos pacientes, né? É a verificação de temperatura, pulso, respiração, pressão arterial. Então, por hoje é só. Vou postar a atividade no grupo, né? E vou postar também a aula escrita. Então, muito obrigada. Bons estudos, né? E excelente final de semana para vocês. Obrigada.